Fica no púlpito aí. Por favor. Boa noite a todos. Vou dar início aqui, ler alguns versículos. É rapidinho, umas 2 horas só. Brincadeira. Para a gente, sobre o assunto da palestra, né? Quem ama Jesus, segue Jesus. Seguir Jesus é dedicar sua vida a Ele, deixando para trás a velha vida dominada pelo pecado. Seguir é andar nos passos de Jesus, tentando ser mais como Ele e obedecendo os seus mandamentos. Quem segue Jesus vai enfrentar desafios. Seguir Jesus significa estar pronto para mudar pensamentos e atitudes, para agradar a Jesus. Para muitas pessoas, também significa abrir mão das coisas importantes, como a casa, a carreira ou até das companhias de pessoas queridas. Mas no fim, a recompensa será grande. Seguir Jesus, esse é o melhor caminho para a nossa evolução. Seguir Jesus, esse é o tema da palestra de hoje. Obrigada. Boa noite a todos. Uma alegria estar de volta aqui nesta casa de luz, né? E em nome do Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade, com a permissão da direção espiritual desta casa de luz e da presença dos amigos, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Esse tema seguir Jesus se a gente for parar um pouquinho para pensar, é um tema muito presente na nossa vida, tem que ser muito presente na nossa vida. Nós estamos vivendo uma época da humanidade que se fala muito pouco de Jesus, ou se fala muito de Jesus com outras finalidades, que não vamos entrar no assunto. Mas a essência do que Jesus veio nos trazer está ficando para trás. A gente está vendo que não está sendo feito como deveria fazer, né? Então, o que significa seguir Jesus, né? A gente sabe que não é muito fácil seguir Jesus. Muitos requisitos. Nós precisamos ter uma transformação total na nossa vida para seguir Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, ele dizia para os seus discípulos: se alguém quiser vir a mim, se quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e segue. Por que ele diz vir após mim? Porque a partir daquele momento, de todo aquele ensinamento que ele deixou através dos seus exemplos, nós não poderíamos dizer que não sabíamos, que éramos ignorantes ainda, porque não tem mais condição, porque ele deixou tudo para nós. Então, depois dele, depois dos ensinamentos, depois de Jesus, o mundo mudou. Tanto é que ele dividiu a terra. Ele dividiu as eras, né? Antes e depois de Jesus. Olha para você ver a grandeza desse Espírito que teve entre nós, que tivemos a oportunidade de ter ele junto de nós, né? Há 2000 e poucos anos. E ele diz que tome a sua cruz e segue-me. Aí a gente começa a analisar essa cruz. Todos nós carregamos uma cruz de isopor, uma cruz de plástico, uma cruz de madeira, uma cruz de ferro, uma cruz leve, pesada. São cruzes de vários tipos de cruz. São sofrimentos de vários tipos de sofrimentos. São compromissos de vários tipos de compromissos. Seguir Jesus é a gente encarar aquilo que está em nossa volta e
seguir em frente, não desistir, não desanimar. Tem pessoas que passam por grandes problemas, grandes dificuldades, e luta e batalha, e segue Jesus. Outros não passam por dificuldade nenhuma e esquecem de Jesus. Então, seguir Jesus, ele não é muito fácil, não. Isso aí está em Mateus 16, 24. E em Lucas 9, 62, fala assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus, tem hora que ele pegava meio pesado mesmo, né? Então ele cutucava mesmo o pessoal para poder, chacoalhava mesmo, né? Quando ele disse aqui que aquele que quiser salvar a sua vida, perder-la, se ele quiser salvar a vida no sentido das coisas materiais, de se apegar às coisas materiais, de lutar a vida toda aí para a sua sobrevivência material e deixando a parte espiritual para segundo plano, para depois. Tem muitas pessoas que falam: quando eu me aposentar eu vou seguir, pegar mais firme, vou seguir. Quando ele aposenta, ele não consegue, quando surge uma oportunidade, uma coisa aqui, outra ali, ele não consegue. Então, muitas das vezes, perde a grande oportunidade de seguir Jesus, né? E quem perder no sentido de perder a vida por amor a Ele, que é aquele que muitas vezes abandona, como diz as primeiras frases lá, abandona os seus afazeres muitas das vezes necessários para poder seguir, para poder ir atrás, buscar, ajudar, batalhar, dar a sua porcentagem de colaboração em favor dos mais necessitados, exercitar o amor, exercitar o perdão, exercitar a caridade. Então, muitas das vezes é visto por muitos como fora do sentido, né? Porque abandona coisas importantes para seguir Jesus. Então, esses com certeza achar o caminho, né? E quando ele fala tendo posto a mão no arado, que ele diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado, o que é pôr a mão no arado nesse sentido que Jesus quis dizer aqui? Vou repetir a frase só para a gente entender bem. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Pôr a mão no arado aqui significa o início da caminhada. Quando você vai iniciar uma plantação, uma roça, o que você faz? Primeiro você tomba a terra. Então você colocou a mão no arado ali e vai tombar a terra para produzir. Se você, naquele momento que você entrou nessa caminhada, com esse arado na mão, e olhar para trás e falar: puxa vida, eu precisava fazer algo lá, eu precisava fazer outras coisas. E começa a ficar dúvida, criar dúvida entre seguir Jesus e resolver os problemas materiais, cuidar da sua vida financeira, cuidar da sua família. São compromissos nossos, mas nós precisamos saber dividir as coisas. Então, aquele que põe a mão no arado, que começa o trabalho, que começa na dúvida: será que vai dar certo? Pega aí firme uma semana, um mês, um ano, daqui a pouco desiste, porque os compromissos cobram muito, a família cobra muito, a sociedade cobra, e ele começa a afastar das lidas de novo, está perdendo a grande oportunidade que está tendo, né? Então, a mão no arado, eu tenho certeza que todos nós iniciamos, já colocamos a mão nesse arado, estamos nessa terra, preparando ela para a colheita mais para frente, para o plantio depois da colheita. Então é hora da gente abaixar a cabeça firme ali, com luta, com determinação, e não deixar perder as grandes oportunidades. Nós precisamos aprender a conciliar a vida material com a vida espiritual. Nós não precisamos abandonar a vida material, nós não precisamos abandonar a família, abandonar a sociedade. Nós temos como a gente conciliar tudo para que a gente possa fazer o nosso compromisso, a nossa tarefa.
Diz Paulo lá em Gálatas 22, 20: logo já não sou eu que vive, mas o Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou em si mesmo e me entregou a mim. Paulo fez um grande trabalho. Paulo, ele se entregou a Jesus totalmente. A maior transformação da humanidade de um ser é a história de Paulo, se a gente for analisar. Então, porque ele de um doutor da lei para um seguidor de Jesus, que se entregou totalmente de corpo e alma para seguir Jesus. E ele disse: não é mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Porque as decisões dele eram tudo tomado segundo os ensinamentos que ele aprendeu de Jesus, segundo a necessidade que ele tinha de passar, de passar aquelas palavras, aqueles ensinamentos para frente. Ele com certeza era um ser preparado para aquilo. Ele encarnou preparado para aquilo, porque senão era uma tarefa muito pesada. E ele seguiu firme e foi até o final. E dentro da doutrina espírita, vamos entrar agora, nós tivemos lá na época de Jesus, nos discípulos, agora vamos a Jesus Cristo, a Allan Kardec, quer dizer, a doutrina espírita. O advento da doutrina espírita em 1857, com o início do Livro dos Espíritos, né? Então, segundo Kardec e o Espiritismo, o que significa seguir Jesus? Significa adotar o Cristo como guia e modelo de perfeição moral. A pegada de Kardec nesse sentido, né? Significa adotar o Cristo como guia e modelo de perfeição moral, aplicando o Evangelho com o auxílio da razão. Muitas das vezes nós precisamos deixar o coração de lado. Nós precisamos seguir a razão, porque a razão não falha, a razão não erra. O coração muitas das vezes engana, mas a razão não. Então aquele que quer seguir Jesus, ele tem que usar esses recursos, porque senão, se não for com a voz da razão, com a determinação, nós não vamos conseguir. Quando ele fala que Kardec fala, que os Espíritos falaram, quando perguntaram na pergunta 625, quem era o ser mais perfeito que Deus designou na humanidade, e eles dizem assim, deixa eu achar aqui: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Kardec perguntou aos Espíritos, e a resposta foi simples: Jesus. Então, esse é o guia e o modelo mais perfeito que nós temos. O que é um guia? Se a gente lembra o que é um guia? Um guia é uma pessoa capacitada para nos guiar pelos caminhos sem se perder. Ele sabe o caminho, ele sabe o destino, ele sabe levar e sabe trazer de volta com segurança. Esse é um guia. Ele está ali para isso, ele estudou, ele preparou, ele está ali para fazer esse tipo de trabalho, ajudar aqueles que estão querendo pegar aquelas pegadas, seguir aqueles caminhos. Então, está aí o guia. Existe um guia mais perfeito do que esse, que é Jesus, né? E dentro desse caminho, dessa trilha a se seguir, nós precisamos ter um modelo para a gente nos espelhar. Esse modelo é Ele. Então Ele é o guia que guia os nossos caminhos, e os seus exemplos e as suas atitudes, sua maneira de ser, é o modelo que nós precisamos para seguir. Então, quando se lembra dos feitos de Jesus, a gente vê que é tudo perfeição, tudo dentro das necessidades, para que os ensinamentos fiquem gravados em nós. Então, esse lema aí, o guia e modelo que Deus deixou para a humanidade,
é esse, é perfeito, né? Para que a gente possa estar seguindo. Segundo Allan Kardec ainda, ele fala que Jesus é a porta. Por que é a porta? Porque toda vez que nós vamos adentrar para algum lugar, nós temos a porta, precisa da porta. E nós abrimos essa porta e adentramos aonde que nós queremos adentrar. Mas para adentrar essa porta e para onde que nós precisamos ter essa segurança, esse equilíbrio, essa capacidade de raciocinar e de analisar. Então, quem é que nos traz toda essa capacidade de entender e compreender essas leis divinas, o que Jesus veio trazer, os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, se não for o Espiritismo? Porque o Espiritismo, ele nos mostra o caminho correto, os exemplos, nos desvendou o mundo espiritual para nós encarnados. Então, o Espiritismo é a chave dessa porta. Na hora que nós colocamos a chave nessa porta, que é Jesus, os seus exemplos, nós deparamos com o conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe, nos tirando da ignorância de um passado, de vivência, de ensinamentos que não condizia com os ensinamentos de Jesus, né? Então, e através desses conhecimentos que a doutrina espírita nos trouxe, né? Não desmerecendo as outras, mas a doutrina espírita trouxe algo mais do que as outras trouxeram, que é justamente desvendar o mundo espiritual e a lei, nos clarear a compreensão da lei da reencarnação. Então, está aí. Quem é que trouxe, quem é que explicou, quem é que mastigou, quem é que explicou a doutrina espírita? Então, a partir do momento que nós passamos a entender, compreender o que Jesus fez lá, o que Kardec com os espíritos fizeram através do espiritismo, dos ensinamentos dos espíritos, nós sabemos o que nós temos que fazer dentro de nós, fazer em nós, para que a gente possa estar merecendo todo esse trabalho feito por esses missionários que tiveram antes de nós, né? Então nós precisamos começar a trabalhar dentro de nós isso aí. O que eu aprendi com Jesus, o que eu aprendi com o Espiritismo, com Kardec, o que eu aprendi com essa vivência dentro desse campo de ação, se eu não pôr em prática, eu estou perdendo essa grande dádiva que eu recebi. Então nós precisamos nos mudar, nos reformar, nos transformar, para que a gente possa estar entendendo tudo isso aí pondo em prática. Então devagarinho nós vamos entendendo dentro de nós os momentos, os pontos onde que nós precisamos estar corrigindo, onde nós estamos preparando para que a gente possa estar sendo merecedor de tanta coisa que a gente recebe de ensinamento, de exemplos de Jesus e dos Espíritos, né? Então, nós sabemos que teve grandes personagens em cima da terra que nos trouxeram um grande manancial de ensinamento e confirmou e consolidou todo o ensinamento de Jesus e do Espiritismo, né? A gente sabe que dentro desse contexto muitos personagens foi importante, né? Dentro do Espiritismo, por exemplo, vamos falar do Chico Xavier. O que Chico Xavier, se Chico Xavier chegasse aqui na nossa frente, nós ia perguntar para ele, o que é seguir Jesus Cristo para Chico Xavier? O que Chico Xavier ia falar? Ele ia dizer assim: seguir Jesus é viver o Evangelho através da caridade. Caridade em ação, transformando a fé em obras, adotando o amor ao próximo como roteiro seguro para a nossa evolução espiritual. Olha o que o Kardec, o que o Chico falava, ia falar sobre seguir Jesus. Eu vou lá.
Então, Chico Xavier, ele não poderia falar outra coisa se não for isso daqui, porque o exemplo de amor e caridade, igual o Chico Xavier, pode ter igual, mas um mais do que ele é impossível. A gente sabe toda a história, todo o desenrolar da vida desse grande espírito que esteve entre nós. Então, se nós quisermos um roteiro seguro para a nossa evolução, siga os ensinamentos do Cristo e dos espíritos que veio consolidar, nos auxiliando para isso aí. E o Divaldo Franco? Se perguntar para o Divaldo Franco, o que é seguir Jesus para você, Divaldo? Ele com certeza ia responder assim: é um convite à renovação interior, exigindo renúncia e prazeres egoístas, incondicionando ensinamentos de amor, compaixão e serviço desinteressado. Não foi o trabalho que ele fez? Não foi o trabalho que ele desenvolveu, o João de Ângelo e com outros espíritos que tiveram ali nesse campo de ação que ele teve, né? Esse trabalho voltado à nossa renovação interior, através dos livros de João de Ângelo e toda aquela renúncia dos prazeres da vida que ele teve para poder seguir Jesus daquela forma, e que ele fez com galardão, né? Foi um grande exemplo para nós. Agora vamos voltar lá atrás para uma pessoa que teve um fundamento, um ensinamento muito grande pela sua maneira de agir. Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo conhece a história dela, né? Sabe a sua vida dedicada à caridade e ao amor. Se perguntasse para ela, Madre Teresa, o que é seguir Jesus para a senhora? Ela ia dizer, com certeza, seguir Jesus significa amar a Deus, servindo aos mais pobres, doentes, marginalizados, enxergando neles o próprio Cristo sofredor. Era a tarefa dela. Perguntaram para ela um dia o que era Deus. O que é Deus para você, Madre Teresa? Ela falou: Deus é esse mendigo aqui na rua, na calçada, passando fome, sofrendo. Deus é toda a dedicação que se estende àqueles que mais necessitaram. Era o trabalho dela, ela fez com maestria tudo isso aí. E se perguntasse para Gandhi, outro personagem da história que teve muita influência na humanidade, que deixou o seu legado na humanidade, perguntasse Gandhi, o que é servir Jesus? Gandhi não era cristão, ele era hinduísmo, né? Esqueci o que ele era, mas não era cristão. Mas ele conhecia os ensinamentos de Jesus. Foram feitas perguntas sobre Jesus para ele e ele soube responder. Então Gandhi dizia assim: seguir Jesus é viver de acordo com a verdade e o amor, transformando a sociedade. Então, seguir Jesus, o que é o que Jesus trouxe? A verdade. Toda a verdade está contida nos ensinamentos de Jesus. Quando ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a partir do momento que nós conhecemos o que é verdade, a ignorância ficou para trás. Os nossos erros têm que ser revistos, porque nós conhecemos a verdade. E Gandhi lutava pela liberdade, da não violência e pela verdade baseada em cima do amor que o Mestre Jesus nos trouxe. Para Paulo de Tarso tem um significado também. Simboliza uma mudança radical da vida, como nós falamos lá atrás. Uma mudança, nós precisamos mudar. Não dá para seguir Jesus para continuar fazendo as mesmas coisas, para continuar com os mesmos temperamentos, com as mesmas atitudes. Seguir Jesus, nós temos que abandonar o homem velho para refazer essa caminhada novamente, mudar. A partir de hoje, eu não faço mais isso, eu vou deixar de lado, vou fazer isso, vou seguir isso. Então, seguir Jesus para Paulo é essa transformação. Deixa tudo o homem velho lá, que fazia tudo da sua maneira, para seguir o homem novo com o conhecimento e os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Aí perguntou para uma mulher que tem lá no bairro:
Não perguntei para ela, só estou fazendo como se eu tivesse perguntado. Perguntar para a dona Marlene, que tem lá no Zanário, o que é seguir Jesus para ela? Uma pessoa simples e humilde que tem lá. Aí ela ia responder com certeza desse jeito. Seguir Jesus é ter paciência, resignação para cuidar de um filho com mais de 100 quilos, forte e agressivo e com um grau muito alto de autismo. É fácil seguir Jesus tendo dentro da sua casa, tendo que cuidar de um filho assim? É 24 horas sem descanso. Ela precisa de igreja, ela precisa de centro espírita, ela precisa de templos? Não precisa. O seu templo é a sua igreja, a sua casa é o seu templo, é a sua igreja, é o seu centro. Porque ela está ali cumprindo com um compromisso assumido, sem redar o pé 1 milímetro, sem maldizer a sorte de ter um filho daquele jeito, sem reclamar, e batalhando e fazendo o melhor dela. Está seguindo Jesus. Precisa de religião? A religião vai ajudar se procurar, mas não precisa. Aí perguntei para a Bel aqui, conversando lá, eu perguntei para ela o que é seguir Jesus Cristo. E ela respondeu assim: significa ser um ser humano de bem. Não é isso? O ser humano de bem, ele vai olhar para o outro não como um adversário, mas como um irmão. O ser humano de bem, ele vai saber como ele se aproxima, como que ele chega, como ele fala, como ele conversa, como ele consola, como ele ama o próximo, como ele trabalha em prol do amor e da caridade. Porque não é muito fácil trabalhar em prol do amor e da caridade. Muitas vezes nós tropeçamos nesse caminho da caridade, que a gente fala, não vale a pena, mas vale a pena, sempre vale a pena. Então, ser um homem de bem é essa mudança, essa transformação, essa busca que nós temos que fazer dentro de nós. E seguir Jesus. Aí eu perguntei para mim, o que é seguir Jesus para mim? Então eu venho pensando muito nisso, né? Então por isso que eu respondi assim: é lutar com as nossas dificuldades e defeitos, mudando devagarinho, dia após dia. Então a gente sabe que a gente não vai conseguir mudar assim de uma hora para outra. Nós temos que ir tirando devagarinho, nós vamos tirando, nós vamos mudando, nós vamos transformando, nós vamos deixando aqueles atitudes erradas que fazíamos lá atrás e mudando para coisas melhores, mudando o nosso temperamento, né? Mudando a nossa personalidade, sim, porque nós carregamos uma personalidade cheia de vícios de um passado que nós não sabemos qual que é. Nós carregamos na nossa sombra, no nosso bagageiro lá do carro, como se fosse o bagageiro do carro, um monte, centenas de reencarnações, centenas de personalidades, centenas de eus lá dentro, que está influenciando a nossa vida presente, que atrapalha a nossa vida presente, nos inspirando, colocando os seus eus lá do passado na vida presente. Por isso nossas personalidades, tem hora que nem nós entendemos o porquê que aconteceu isso aqui. Então nós temos que entender, como a doutrina espírita nos ensina a lei da reencarnação, que nós estamos vindo aí de várias reencarnações carregadas de problemas, e que onde acabou aquela encarnação que tivemos lá atrás, acabou, morreu ali? Não morreu. Aquilo ela vai vindo de reencarnação a reencarnação, para a gente ir depurando e a gente mudando e transformando. Tem um rapaz que faz um tratamento, tem um câncer no braço assim, muito agressivo,
já ia cortar o braço dele, e aí, com bastante oração, com bastante busca, ele conseguiu um médico e falou, não, eu não vou cortar seu braço, vou operar primeiro. Vamos ver, talvez não precisa cortar o braço. E fez uma cirurgia muito delicada, tirou aquele câncer do braço dele que tinha nessa região aqui. Aí depois, conversando um dia, orando para ele, o Espírito veio e falou, ele está aqui vivendo a sua melhor encarnação. E a sua melhor encarnação é essa. Porque é agora, nessa encarnação, que ele pode resgatar os erros do passado dele lá. Na última, antepenúltima, as outras ele não podia, porque ele ainda vivia naquela ignorância da vida que vivia aquele povo daquele tempo. Lá atrás, levantando a vida dele lá atrás, no ano 500 ele era um gladiador, ele espetou muita gente com a sua espada, ele tirou a vida de muita gente com a sua espada de gladiador. Então ele está, olha, 1500 anos depois ele está começando a resgatar aquelas complicações que ele criou para o seu irmão lá atrás, né? Então hoje ele é um homem pacífico, um homem bom, trabalhador, dedicado, uma pessoa de bem, um homem de bem. Hoje ele é um homem de bem. Então agora posso pagar essa duplicata. Então manda a duplicata para ele, que agora ele pode pagar. E ele está pagando a duplicata. Então veja como que a justiça divina é grandiosa, é maravilhosa. Deus, quando diz assim, Deus não dá a chuva, né, maior do que o fardo maior do que nós podemos carregar. Não, antes ele não podia carregar o fardo, agora ele pode. Então agora, e graças a Deus ele está procurando ajuda, ele tem condições agora de procurar ajuda, ele é evangélico, mas ele gosta do espiritismo e ele está fazendo tratamento lá. Então, está aí, as orações, tudo está ajudando ele, na melhor época dele. Se a gente for parar bem para analisar, nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação. Se nós buscar o nosso passado, que não está muito longe, nós vamos ver que nós somos agraciados com as bênçãos de Deus nessa presente encarnação. Então, se por acaso Jesus Cristo chegasse aqui agora, na frente aqui, nós vamos perguntar para ele, Jesus, o que é seguir Jesus Cristo para você, Jesus? Vamos perguntar para Jesus agora, né? Ele é o mestre. O que vocês acham que ele ia falar? Então, ele deixou bem claro nos seus ensinamentos. Jesus não deixou nada escrito, mas ele deixou palavras que vale o Pai Eterno ia dizer com certeza isso, porque está nas palavras que ele deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Isso é seguir Jesus para Jesus Cristo. Existe uma resposta melhor do que essa? Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, tudo da nossa volta merece o nosso respeito. Nós compreendemos os animais da natureza, o nosso próximo, né? E amar ao próximo como a nós mesmos. Quem é que não ama a si? Quem é que não ama a si próprio? Quem é que olha no espelho e fala, detesto essa pessoa? Ninguém. Todo mundo olha no espelho e ama a si próprio. Faz de tudo para ficar bem, se arruma, se embeleza, compra as melhores roupas, sapatos, conforme pode, se arruma, porque se ama. Mas Jesus falou, se você amar o próximo, seu vizinho como ama você com certeza vai estar no caminho, nesse caminho que eu estou trazendo para vocês aí. Então, palavras certas, palavras seguras, que nos engrandece esse compromisso que nós temos. Estamos aqui numa casa de luz, aprendendo, falando muito de Jesus, de Kardec, falando muito dos espíritos mensageiros do bem, que estão sempre junto de nós. Em todo lugar, os espíritos de luz estão trabalhando. Nos templos, nas igrejas, basta que nós absorvemos aquilo, que nós trazemos aquilo para a gente. Aquela palavra
que eu escutei de fulano serviu para mim, aquela que eu escutei de Beltrano serviu, está servindo para mim, mas servindo para a minha transformação, não para entrar aqui e sair aqui. Nós precisamos absorver e usar aquilo para o nosso progresso. Nós viemos aqui para evoluir. Nós não viemos aqui para poder ficar estacionado e vivendo a vida material. A nossa encarnação é voltada para a nossa evolução. E aquele que ficar para trás, como diz o Décio Andoli, o Dr. Décio Andoli, em uma das suas palestras, ele diz que aquele que ficar para trás no segmento das leis de Deus e no processo evolutivo é como aquela criança que repetiu de ano na escola e no outro ano ele tem que voltar no ano novo, mas aquele ano, o outro ano aquela escola não tem mais não vai mais ter o primeiro ano. O primeiro ano só vai ter lá no Jardim Pérola. Ele tem que deslocar daqui lá para o Jardim Pérola, porque aquela classe do lado da casa dele não tem mais o primeiro ano. Então, quando nós perdemos essa oportunidade, é a mesma coisa. Nós vamos ter que reencarnar, sabe lá onde? Porque o mundo está numa situação que hoje em dia, para reencarnar não está muito fácil, né? Porque hoje os casais preferem os cachorrinhos, os gatinhos, do que os gatinhos humanos, né? Então, está assim. Então, a fila da encarnação, com certeza, está grande, porque é pouca gente que está aderindo a esse compromisso. E no futuro vai ser cada vez mais complicado. Então, não vai ser muito fácil encarnar, não. Então, nós vamos ter que ir para aquela escola. A escola vai mudar de endereço e ir para longe. Nós precisamos merecer estar aqui, nesse mundo de transformação que está iniciando, nessa reforma planetária que está tendo aí, nesse mundo de transição. Essa transição planetária é o momento de nós estar revendo as nossas posições e as nossas mudanças. Agradecendo pela presença de vocês e encerramos esse momento. Muito obrigado.